Eu acredito que os fundos imobiliários têm potencial para serem o ativo previdenciário mais importante do Brasil. Eu sei, é uma afirmação forte, mas essa é a visão que a gente tem aqui no Observatório de FIIs. Entretanto, para que essa visão se torne realidade, para que esse potencial se materialize, o setor de fundos imobiliários, coletivamente, precisa implementar algumas iniciativas. Uma delas, por exemplo, é apresentar os fundos imobiliários para os jovens brasileiros, estudantes do ensino médio, no contexto da educação financeira que hoje eles podem receber na escola. Um artigo apresentado na 22ª Conferência da Lares, a Latin America Real Estate Society, relatou exatamente essa experiência e comprovou a sua viabilidade. Eu estou aqui hoje com o autor desse artigo e desse experimento, o professor Rui Cristofoletti. Professor Rui, bem-vindo ao Observatório de FIIs. Eu estou muito feliz em poder ter essa conversa aqui com você. Vamos começar? Quem é você no mundo da educação e dos fundos imobiliários? Vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite, Fernando. Parabéns aí pelo canal. Acho que é sempre muito bom termos mais opções aí, pessoas querendo trazer uma contribuição para o mundo dos fundos imobiliários. Então, meu nome é Rui. Eu fui professor de física durante muitos anos no início da minha carreira. Estou atualmente há 13 anos numa direção pedagógica do Colégio Queile, no interior de São Paulo, né? E vim acompanhando ao longo desse tempo, paralelo à minha carreira como profissional da educação, o mercado de fundos imobiliários. Eu sempre tive um interesse por investimentos, mas na época da pandemia eu comecei a me dedicar mais à questão dos fundos imobiliários, a estudar. Isso se tornou uma paixão para mim. Hoje eu me considero aí um aficionado por fundos imobiliários. Uma boa parte da minha carteira está em fundos imobiliários. E quando eu vi a oportunidade de juntar as duas paixões, que era o mundo profissional da educação e o mundo dos fundos imobiliários, então aí eu fiz esse trabalho no colégio que se tornou o artigo que eu apresentei na Lares. Rui, antes de fazer a primeira pergunta, eu preciso te parabenizar pela iniciativa de criar essa disciplina sobre fundos imobiliários e oferecer como matéria eletiva aos alunos do seu colégio, que é o que o artigo relata, né? O experimento que o artigo relata. Como investidor de FII, igual você, mas eu talvez há um pouco mais de tempo, eu invisto em FII há mais de 20 anos. Legal. Eu fico imaginando como eu teria aproveitado se eu tivesse tido essa orientação no meu tempo de ensino médio. É incrível mesmo. Claro que isso também hoje só é possível por conta do novo ensino médio e eu vou te pedir para explicar um pouco mais sobre isso. Mas vamos começar então nesse ponto. Você poderia comentar essas mudanças recentes que aconteceram e que abrem espaço para a inclusão de disciplinas eletivas, como, por exemplo, sobre educação financeira no ensino médio brasileiro? Perfeito. Eu acho que isso é um momento importante, inclusive, porque esse ano, mais uma vez, alteraram a lei do ensino médio, né? Então, eu acho que é importante aí todas as pessoas que estão nos assistindo terem mais informações e refletirem sobre isso. O ensino médio brasileiro sempre foi o gargalo da educação. É o local que tem mais evasão. E se você lembrar lá do final da década de 90, começo dos anos 2000, era um ensino muito distante dos jovens. A maior parte dos jovens não queria ter aquele volume absurdo de aulas, pensando somente na preparação para o vestibular. Mas até então não se tinha uma alternativa diferente. Alguns estudiosos aí do Brasil começaram um projeto que culminou no governo do Michel Temer com a promulgação do chamado novo ensino médio. Então, o que é o novo ensino médio? É quando ele organiza a matriz curricular em dois pedaços. Então, no nosso tempo de ensino médio, todos os alunos faziam as mesmas aulas das mesmas disciplinas. Então, você não tinha opção. Com o novo ensino médio, não. Você tem uma parte que chama formação geral básica, essa sim, igual para todo mundo, extremamente clássica, e é a que será cobrada nos exames vestibulares, e surge o chamado itinerário formativo, que dá liberdade à escola de propor disciplinas não atreladas necessariamente à preparação para o vestibular e que pode olhar para a sua realidade. Então, vamos dar um exemplo, né? Uma cidade que mora localizada à beira do oceano, por exemplo, poderia trazer disciplinas ligadas à cultura oceânica, que é uma realidade local.
né? Então a escola passa a ter essa liberdade. Isso foi promulgado no final do governo Michel Temer, demorou uns 2, 3 anos ali para efetivamente chegar às escolas. E aí então todas as escolas do Brasil tinham esse desafio: criar disciplinas novas que o aluno pudesse escolher. Então, essa é a grande diferença. O aluno não é obrigado a fazer. Você, enquanto escola, oferece um leque de disciplinas e o aluno vai escolher aquelas que ele tiver interesse. Incrível, né? E aí você somou a sua experiência como investidor aficionado de fundo imobiliário com a sua função de educador e criou uma disciplina sobre fundos imobiliários e ofereceu aos alunos nessa estrutura curricular do novo ensino médio, implementado em 2022. Como é que foi, Rui, o processo de criação da disciplina? Como é que você elaborou a disciplina e quais foram os temas, os principais conceitos que você aborda nela? Tá. Bom, primeiro, assim, eu procurei pegar muito da minha experiência como investidor para levar para o aluno. Então, eu acredito muito que é importante ler relatório gerencial, né? Eu fui formado em uma escola de investidores que acredita que ler o relatório gerencial é fundamental para você poder tomar uma decisão de investimentos. E como físico, você deve ser daquelas pessoas que acreditam em dado, né? Perfeito, Que a perfeito, gente consegue nos relatórios. perfeito. Então, eu falei, eu preciso estruturar uma disciplina que leve o aluno a ser capaz de compreender um relatório gerencial. Então, quando eu parei para pensar, eu falei, bom, eu vou dividir o curso basicamente em 3 grandes etapas. Então, a primeira etapa, eu vou trazer o que é fundo imobiliário. Então, conceituação básica, legislação, a estrutura, cotas, né? Alguns conceitos muito simples de balanço patrimonial, DRE. O conceito é complexo, mas a gente apresenta uma parte simples desse conceito. Para o aluno ter uma noção do que isso significa. Então, essa seria a primeira etapa do curso. O aluno começa a entender o ativo fundo imobiliário. Aí, como eu coloco no artigo, eu uso a nomenclatura fundo de tijolo e fundo de papel. Eu sei que quando a gente vai ali para a Anbima, para documentos mais oficiais, não se usa essa nomenclatura, mas no mercado comum a gente usa isso. A etapa 2, eu começo com fundo de tijolo, porque ele é mais simples para o aluno entender, né? O conceito básico que todo brasileiro adora, de eu ter um imóvel que me gera um aluguel, uma renda passiva, e aí você expande esse trabalho com os alunos. Nessa etapa, eu costumo dividir por setores. Então, a hora que eu vou apresentar os fundos de tijolo, eu vou falar de escritório, vou falar de logística, vou falar de shopping, vou falar de renda urbana, e sempre trazendo um fundo imobiliário como estudo de caso. Então, a gente discute o cenário e aí depois analisa um fundo específico daquele setor. A terceira etapa foi os chamados fundos de papel. Aí, de novo, uma pequena conceituação do que é CRI, de alguns indicadores, e essa parte é muito mais complexa. Acho que nós vamos falar sobre isso no meu artigo. Eu falo, os alunos encontraram um pouco de dificuldade aí quando a gente chegou nessa parte de CRI. E aí eu vou trazer, né, os fundos de papel, tentando fazer aquela classificação também simples que a gente tem, né, de high grade, middle risk e high yield, né? E aí a gente finaliza isso daí com alguns instrumentos de avaliação. Então a estrutura básica da disciplina foi essa. Como você já tinha me falado antes, os alunos tiveram um pouco mais de dificuldade para compreender os fundos de recebíveis, fundos de papel, e sem o trocadilho bobo, né? Mas é que os fundos de tijolo são mais concretos mesmo, né? Perfeito, E os fundos são mais próximos do mercado imobiliário real e os fundos de papel são mais próximos do mercado financeiro, perfeito. né? E é lógico que isso fica um pouco mais distante da realidade que eles têm. Mas uma das coisas que eu acho incrível na tua iniciativa e no experimento que você fez é que a gente sabe que, e os grandes especialistas em investimento defendem isso, uma das coisas mais valiosas que o investidor tem é o tempo, né? Perfeito. Porque investir é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E se você tem tempo, você consegue ótimos resultados. Então eu fico imaginando a contribuição que você na prática está dando para esse grupo de alunos jovens de 14, 15 anos, Isso. né? Eu vou pedir para que você explique melhor e fale o número de pessoas, o número de estudantes que optaram pela disciplina. Mas a contribuição, Rui, é muito grande mesmo. Eu vou acrescentar algo que você falou. Eu acho que a questão do tempo é fundamental.
mas é a questão eu diria assim, de uma educação formal na área da educação financeira, porque os jovens hoje, eles têm um interesse muito grande pela parte da educação financeira. É uma coisa assim que se eu pego o começo da minha carreira e hoje é uma mudança significativa. Mas muitos desses jovens não têm uma instrução sobre isso. Então aí começa a entrar aquela questão de criptomoeda, de ativos mais arriscados, uma questão que hoje eu acho que é um problema na sociedade brasileira, que é a questão de apostas. Aí há uma confusão se a aposta é ou não um investimento, né? Então eu acho que quando a escola traz uma educação formal, então vamos aprender conceitos do mercado financeiro, vamos ler um instrumento, vamos ver. E aí você traz, é isso que você falou no começo, né? E isso pode ser um investimento que vai te ajudar daqui 10, 20, 30 anos na sua vida. Eu acho que isso é muito importante. O jovem começa, na minha opinião, de uma maneira correta o seu ingresso no mercado financeiro. Perfeito. Vou pegar um gancho dessas últimas coisas que você comentou. Então, a disciplina é eletiva, ou seja, opcional, né? Como você já bem explicou. É, nas nossas conversas preparatórias, você comentou comigo que inicialmente tinha receio se haveria interesse pela matéria. Mas, no final das contas, muitos alunos se matricularam na disciplina, comprovando o interesse Sim, nesse assunto. É, algumas perguntas sobre isso. Esse interesse foi espontâneo, com base na tua experiência agora a posteriori, né? De onde você acha que vem esse interesse por educação financeira e até mais especificamente pelos fundos imobiliários? Você concorda que esse interesse é sinal, o interesse pela disciplina de fundos imobiliários tem alguma coisa a ver com a preferência que brasileiro tem por imóvel? Você chegou a ver alguma relação com isso? Lá com os alunos? sim. Então vamos lá, vamos tentar fazer uma linha do tempo. O primeiro semestre que nós fomos oferecer eletivas, a gente fez uma consulta formal aos alunos. Quais áreas que eles gostariam de ter disciplinas. E essa área de, vou usar um termo genérico, mercado financeiro, apareceu. Então eu confesso que até então eu tinha uma certa dúvida se especificamente fundo imobiliário ia ser uma coisa que ia atrair os alunos, né? Mas, para minha surpresa, sim, a primeira turma acho que tinha 17 alunos, se eu não estiver enganado. E aí, assim, quando eu comecei a conversar com eles, por que eles se inscreveram, isso que você falou apareceu. Então, assim, em geral eram alunos que os pais eram investidores, então eles já tinham ouvido alguma coisa falar de fundo imobiliário, e havia um certo histórico na família de alguém, um avô, um tio, que tinha um imóvel que gerava uma renda passiva. Então, eu acho que isso ajudou. Mas eles não sabiam direito o que era fundo imobiliário. Então, essa primeira turma que veio, ela veio assim, vamos dizer assim, buscando o desconhecido, né? E aí o que eu percebi é que foi um sucesso muito grande, porque eles começaram a comentar com os colegas. Tanto que no semestre seguinte eu fui obrigado a abrir uma turma adicional. Eu achei que ia ter uma turma só e abriram duas turmas lotadas, porque como eles comentaram entre si, aí eles já sabiam mais como ia ser a disciplina, o que que era fundo imobiliário, né? E isso fez a disciplina, vamos dizer assim, crescer na escola. Como parte da disciplina, houve visitas a gestoras, né? Você trouxe um grupo de alunos aqui para São Paulo, visitaram gestoras, visitou a B3, visitou a FIA, que a propósito, eu dou aula na FIA Business School, no curso de pós-graduação em Real Estate, inclusive. Legal. Em especial as gestoras que abriram as portas para receber vocês e tal, eu acho que merecem um elogio público, né? Porque esse ecossistema precisa desse tipo de, de apoio mesmo, né? Como é que foram as visitas, Rui? E indo um pouco além até, com base de novo, na sua experiência a posteriori, qual foi a compreensão dos alunos quanto aos conceitos aplicados, já que eles puderam conversar com os profissionais do mercado? Tá, esse eu acho que é um assunto muito legal que merece ser explorado. Vamos começar primeiro com a B3. Eu acho que o museu que a B3 tem no Brasil é um museu de primeiro mundo. Quem é investidor, quem acompanha, que não visitou, acho que precisa ir conhecer, é muito legal. E a gente, enquanto escola, tem tentado levar os alunos sempre que possível nesse museu. Eu acho que isso trouxe para os alunos uma compreensão, inclusive, histórica, porque o museu é muito legal, porque ele mostra a evolução da Bolsa no Brasil. Então, para o aluno, hoje, o que é Bolsa de Valores? É abrir o aplicativo do celular. Então, quando ele visitou o museu, aquela história de você ficar gritando lá no meio das pessoas, então, assim, isso trouxe para eles um sentimento de evolução do mercado financeiro, de viver
no mercado financeiro. Então, acho que uma das propostas da disciplina era isso, de não ser uma disciplina teórica, não era para ser uma disciplina conceitual. Então, eles gostavam muito de ler os relatórios do mês, do último mês, eles entendiam, eles perguntavam, são perguntas iniciantes, mas esse fundo existe mesmo? Eu falei, não, ele não só existe, como você pode comprar a cota dele se você quiser. E eu acho que a Bolsa trouxe isso. A questão das gestoras, né? Então, acho que foi muito legal. Eu visitei 3 gestoras que eu gostaria de destacar, inclusive comentar esse processo de chegar, porque acho que para as gestoras também ainda é uma novidade receber jovens do ensino médio. Mas se eles verem o potencial que isso tem para formar futuros investidores, eu acho que elas vão começar a ter algum tipo de programa para isso. A primeira gestora que a gente foi a RB Investimentos, porque tem um ex-aluno do colégio que trabalha lá, abriu as portas para a gente, que é o Lucas Baboni, e foi muito legal, porque aí para o nosso aluno em especial, ele via alguém que alguns anos atrás estava onde ele estava, naquele momento, já atuando no mercado financeiro. E conversar com gestores, porque aí os alunos faziam perguntas. Então, respondendo um pouco o que você falou, as perguntas eram estruturadas, não eram perguntas simples. Então, eles iam perguntar, por exemplo, por que você comprou o imóvel tal naquela região, mas a taxa de juros do mercado vai mexer, o que isso impacta? Tanto que após as visitas, o pessoal sempre falava para mim, nossa, esses alunos realmente têm um conhecimento legal disso daí. Então, eu acho que foi muito bom eles conversarem com as pessoas reais que tocam um fundo imobiliário. Depois a gente foi no Pátria, porque a gente também tinha um ex-aluno do colégio, que era um dos diretores do Pátria, fomos extremamente bem recebidos lá. Mesma coisa, eles conhecerem um prédio em São Paulo, conversar com os gestores, entender o que é uma grande empresa que movimenta aí bilhões no mercado, né? Foi muito legal. E a terceira visita foi graças ao artigo que eu escrevi, foi na Credit Suisse. Então, na época, o que eu fiz? Eu mandei o meu artigo para a Credit Suisse, aos cuidados do Augusto, e falei, ó, existe um grupo de jovens, porque eu sempre usei muito os fundos da antiga Credit Suisse, hoje estão no Pátria, né? CSHG, Isso. Eu sempre usei muito esses fundos na minha aula, porque o relatório deles é extremamente didático, né? Era fácil para o aluno entender. E aí o Augusto leu o artigo, gostou muito disso e nos convidou para lá. E também os alunos ficaram maravilhados com a recepção, de conversar. E eu me lembro que na época, inclusive, eu já estava com uma disciplina que era a continuação, e os alunos estavam simulando algumas decisões de investimento. E aí eles discutiram na época com o Augusto, nossa, na nossa simulação nós fizemos isso, mas deu errado porque o fundo caiu. Aí o Augusto falou, então, no nosso FOF também, nós tivemos a mesma decisão e tal. Então, assim, foi muito legal a visita. E finalizando, né, nós fomos na FIA, lá, graças à intervenção lá da professora Isis, que é coordenadora, acho que do curso de administração, se eu não estiver enganado. E aí, assim, os alunos viram o que é um curso de graduação, o que é uma faculdade de ponta que trabalha no mercado financeiro. Muitos ficaram interessados em fazer lá a sua graduação. Então, assim, essas experiências de sair da escola, de ir para o mercado financeiro real, de trabalhar com profissionais da área, isso faz uma diferença muito grande. Tanto que eu tenho vários relatos de alunos, porque essa turma está chegando agora para fazer vestibular, que vão prestar para cursos desta área e que têm o sonho de trabalhar no mercado financeiro. Eu tenho certeza que essa experiência que você e o colégio proporcionaram para eles para alguns, vai ser transformadora, vai definir ou contribuir muito para a definição das próximas decisões profissionais que eles vão tomar. E mais ainda, eu acho que contribui para que eles possam ser futuros, não tão distante assim, futuros investidores de FIIs que vão começar no mercado de fundo imobiliário do jeito certo, né? Como você Perfeito. bem colocou. E vão estar protegidos daqueles apelos de ganho rápido. Nas redes sociais, essas coisas estão muito presentes, né? Sim, Bom, Rui, no artigo você expõe as conclusões do que eu estou chamando aqui de experimento, né, que foi a sim. oferta da disciplina para os alunos. É, quais foram essas conclusões? O que você tirou dessa experiência? Bom, eu diria o seguinte: primeiro, eu tenho convicção que o fundo imobiliário é um ativo financeiro que é plenamente possível de ser compreendido por um jovem aí na faixa de 15 a 16, 17 anos. Por quê? Porque os conhecimentos básicos, vamos dizer assim, de português, para você compreender um relatório gerencial, analisar os textos que tem ali, e os conhecimentos básicos de matemática, para ler as informações, né? Então, coisas simples ali, PVP, calcular o dividend yield, taxa de vacância e outras questões, são conhecimentos matemáticos simples para essa faixa etária. Você não precisa de nenhuma ferramenta complexa
para você poder ler e compreender. Então, ele é um ativo que está muito ligado ao que você trabalha na escola. Então, eu não preciso fazer exercícios fictícios desses assuntos, ou ler textos genéricos. Eu posso fazer, aliar as duas coisas. Eu vou trabalhar a formação em português, vou trabalhar a formação em matemática, mas junto na área de mercado financeiro. O que eu escrevi no artigo? Os conceitos mais simples, em especial ligados a fundo de tijolo, eles compreendem muito rápido. Então, eu diria assim, que para um professor e para uma escola que de repente está nos vendo aqui, que vai ter o desejo de replicar, e eu sinceramente espero que mais professores e mais escolas façam isso pelo Brasil afora, em especial e pelo alcance do seu programa. Fundo de tijolo é tranquilo de fazer isso. O aluno entende porque está muito perto dessa noção intuitiva. Eu tenho um imóvel, alugo esse imóvel e tenho uma renda passiva. Quando você vai para fundo de papel, e aí você tem alguns conceitos mais complexos, por exemplo, marcação a mercado. Já não é tão simples explicar isso daí. Aí eu falei que eu acho que precisaria fazer alguns ajustes, ou talvez repensar um pouco como trazer isso na disciplina. Então, essa é uma área que eu acho que precisa ter um pouco mais de cuidado. Tanto que eu finalizo meu artigo convidando futuros pesquisadores a explorar mais de como fazer isso, de como trabalhar isso com os jovens, né? Mas eu tenho certeza absoluta que é um ativo de fácil compreensão, que conversa bem com a família. Então, quando o aluno chega em casa, eu tenho muitos relatos de pais falando isso. Os alunos chegavam empolgados em casa e no jantar da família começavam a conversar. E a família entrava rápido na conversa, não era algo distante do que eles estavam fazendo. Então, tem um poder multiplicador muito grande, né? Então, eu acho que deveria sim ser inserido em mais escolas para trabalhar com essa questão. E de novo, né, como os fundos imobiliários têm crescido muito, hoje em dia é bastante comum que na tua cidade exista um imóvel que seja de um fundo imobiliário. Você consegue concretamente ser dono de uma cota daquele fundo e passar na frente do imóvel e comentar com a sua família: olha, a gente investe nesse galpão, a gente investe nesse shopping, a gente investe nesse Sim. prédio. Isso é muito concreto, Sim. né? Materializa a coisa e alimenta a vontade de continuar fazendo isso, né? Isso que você falou, inclusive, é interessante porque, por coincidência, o nosso colégio fica na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. E o HGLG, né, ele é dono de um prédio lá, de um imóvel que está alugado para Brascabos. Então, isso eu conversei muito com os alunos, deles verem na nossa cidade que tinha um prédio de fundo imobiliário. Eu entendo que muitas outras realidades, em especial fora de grandes capitais, talvez não vai ter essa opção. Mas no nosso caso teve, isso que você falou é verdade, faz diferença, materializa aquilo que a gente está falando, né? Não, mas os fundos têm crescido e fundos, por exemplo, de renda urbana, Perfeito. tem imóveis em cidades para o interior do Brasil todo, norte e nordeste, é uma coisa incrível. Professor Rui, a sua iniciativa tem muita sintonia com a missão do Observatório de Fundos Imobiliários, né? Que é promover o ecossistema de fundos imobiliários no Brasil e contribuir para que o seu desenvolvimento seja contínuo, saudável e sustentável. A gente quer que o mercado cresça, mas que ele cresça com raízes profundas, né? Perfeito. Certamente oferecer aos jovens estudantes do ensino médio a possibilidade de conhecerem fundo imobiliário do jeito certo, de uma forma educativa, neutra, no sentido, né, de focada em conceitos mesmo, é uma contribuição enorme, como eu já falei aqui várias vezes, não me canso de repetir. Tem um legado enorme nesse seu trabalho. Eu acho que todos os colégios precisam conhecer esse experimento. Parabéns de novo. Conte com o Observatório Edifício para, quem sabe, levar essa experiência, essa disciplina para muitos outros colégios. Não, de novo, eu agradeço a oportunidade. Também gostaria de agradecer a todos que contribuíram nessa longa jornada, né? Nós citamos várias pessoas aqui, inclusive ao próprio pessoal da Lares, que aceitou o artigo, né? E isso foi exposto lá. E eu queria deixar claro, assim, eu tal qual você, acredito que a nossa missão é promover esse mercado de fundo imobiliário, de trazer isso para o conhecimento maior possível da população brasileira. Então, assim, eu me coloco à disposição por meio do seu canal, pelo artigo que eu publiquei, entrar em contato com o colégio. Assim, se outras escolas quiserem conhecer, compartilhar material, conversar com os nossos alunos, entender a estrutura da disciplina, será um prazer
compartilhar isso com outros professores, com outros colegas educadores, porque eu acho que quanto mais jovens, como você bem colocou, entrarem da maneira correta no mercado financeiro, entenderem a importância de poupar dinheiro, né? Acho que a gente vive hoje uma situação, né, que eu não sei se todos os jovens têm claro que eu não sei se eles vão se aposentar daqui a 50 anos, quando eles estiverem chegando nessa faixa etária. Então, o fundo imobiliário pode ser um caminho seguro, um caminho tranquilo, para ele cuidar disso, que é algo que eles não estão pensando agora, né? Um jovem de 15, 16 anos não tem a menor ideia da aposentadoria. Acho que compete a nós, que somos mais experientes, trazer essa discussão para eles. Então, eu fico feliz pela oportunidade de conversar aqui com você e, mais uma vez, estou à disposição para quem quiser entrar em contato e conversar sobre esse trabalho. Não, sem dúvida. E assim, um último comentário que eu queria fazer também. Fundo imobiliário tem essa característica de pagamento de dividendos mensais, né? De renda mensal. A gente sabe que muita gente que entra nessa de cassino online, de jogos, de bets, entra porque possibilidade de receber o prêmio alimenta dopamina no cérebro e tudo Sim, mais, né? Bom, fundo imobiliário faz isso. Todo mês você recebe os dividendos, alimentando essa parte, com um potencial de construir patrimônio a longo prazo incrível, né? E geração de renda passiva mensal. Então, quando eu disse que o, um dos grandes ativos do investidor é o tempo, imagina um desses seus alunos, professor Rui, com 15 anos, começando a investir em fundo imobiliário da forma certa, aos 18, né? Devagarzinho. Quando ele tiver 50 anos, sim. imagina o patrimônio que ele pode ter construído em fundo imobiliário e a renda mensal passiva que ele já vai estar recebendo ali. Isso é transformador. Sim, e eu, se você me permite, eu vou acrescentar algo. A sua fala está perfeita, eu queria só trazer um elemento a mais. E ao investir esse dinheiro, ele está contribuindo com o nosso país. Perfeitamente. Porque nessa questão das bets, e sem entrar nesse assunto para não polemizar, mas o dinheiro vai para fora do Brasil. É verdade. Então, eu acho que nós também temos que contribuir com o país onde nós moramos. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, ele alimenta o mercado imobiliário, ele gera empregos, ele vai contribuir para que a nossa sociedade cresça. Então, é muito benéfico para o investidor, como você acabou de falar, acho que nem tenho que acrescentar, mas também é benéfico para o nosso país. Então, eu acho que todo mundo sai ganhando com esse investimento. Sem dúvida. E não há melhor gancho, então, para eu encerrar aqui como eu encerro sempre. E você é gestor de fundo imobiliário? É administrador, distribuidor, investidor institucional, regulador, analista? Fundo imobiliário faz parte do teu trabalho? Então apoie o desenvolvimento sustentável do setor. Associe-se ao Observatório de Fundos Imobiliários e alinhe a sua marca à defesa desse ecossistema tão importante para todos nós.